O Inverno de Lobelia. Obra original de Sarah D. Bliss. Era uma vez um país inteiro coberto pelas flores do verão. Era lindo, vívido e majestoso. E nele morava uma peculiar garota, de pele tão branca, mas tão branca, que mal podia se esconder no meio do arco-íris que era o seu país. Desprovida de pai ou de mãe, ela corria pela floresta, despretensiosa e feliz, recebendo sorrisos por onde quer que passava, ganhando o nome de Lobelia, em homenagem às pequenas flores brancas que carregava em seus braços e distribuía por aí. Lobelia era feliz, muito feliz. Mas o seu país? Esse não era nada feliz. Ao cair das folhas de outono, Lobelia ouvia cada vez mais gritos dentro das casas. Cada vez mais lojas eram fechadas. Cada vez mais pessoas sumiam. E, cada vez menos, as flores da pequena garota alva traziam sorrisos às pessoas. Até que tudo explodiu. O fogo invadiu o chão. E seu país agora eram dois, onde os adultos não davam ouvidos aos gritos daqueles que partiam para o além, sem saber por que exatamente estavam morrendo. Lobelia não podia se esconder nos campos arrasados. Sua pele alva era incapaz de se esconder das balas de fogo, armadilhas e escombros. Ela vagou e vagou pela terra arrasada, aguentando o ronco de sua barriga e a dor em seus calcanhares, mas ainda carregando as suas flores. Um dia, ela alcançou uma pensão que ainda se mantinha em pé entre as batalhas e, sem escolha, abrigou-se lá entre tantas outras pessoas que também já não tinham para onde ir. Dentro da pensão, Lobelia conheceu a senhoria, aquela que controlava aquela casa inteira. Como forma de contribuição, Lobelia passou a trabalhar para a senhoria, já que não tinha nada além de suas flores para pagar a sua estadia. A senhoria era fria como aço, nunca deixando de botar o pé na frente da garota para que ela tropeçasse. Nada estava bom o suficiente. Nada era à altura dos dias de glória daquela pensão. Lobelia, pela primeira vez, entendeu o que era insuficiência e, mesmo com suas vestes esfarrapadas e esbaforida, a garota não conseguia atender às expectativas da senhoria, indo dormir sempre com os olhos vermelhos de segurar as lágrimas e a mente cada vez mais desesperançosa. O verão não existe mais, Lobelia pensava. Vivendo entre os outros inúmeros corpos da pensão, a doçura de Lobelia perdia-se na tristeza. Porém, as suas flores ainda permaneciam apegadas a seus braços, e toda vez que encontrava alguém chorando mais do que ela, a garota ainda entregava uma flor para esta pessoa, tentando de alguma forma lembrar dos dias quentes de campos bonitos. Lobelia trabalhou e trabalhou até que a ponta de seus dedos fossem reduzidas a pó, esperando ouvir apenas um "obrigada", ou que o barulho do chão se abrindo passasse do lado de fora. Contudo, numa noite mal dormida, ela escutou passos dentro da pensão, passos apressados que ela nunca ouviu ali. Esgueirando-se por meio dos cômodos, Lobelia chegou ao quarto da senhoria, no qual ela recebia homens fardados que, firmemente, diziam a ela: "Destruam todos os inimigos dentro desta pensão. Faça isso e a sua pensão voltará a ter glória." Não havia nenhum sinal de recusa no rosto daquela senhoria, ainda mais com tantas moedas em suas mãos. Talvez ela finalmente tenha encontrado a perfeição, mas, infelizmente, para Lobelia, isso era a perdição, principalmente por escutar da boca de sua própria chefe que ela seria a primeira a morrer.
Até porque, com uma pele tão branca quanto aquela, vai ser bem fácil saber quem matar. lágrimas cristalinas escorreram do rosto da menina ao fugir mais uma vez. Ela segurava os gritos enquanto fugia para dentro da floresta escura no meio da noite. Ela tampava os ouvidos ao ouvir os berros horríveis que vinham de uma pensão cada vez mais distante. Ela se perdia em suas próprias emoções enquanto via a luz das chamas da pensão. Gritos, sombras, fugir, floresta, horror, desespero, fugir. Como pode? Sangue, frio. O que foi que eu fiz? Gritos, escuro, medo, 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 medo! Lobelia mal via um palmo à sua frente. Seus pés derrapavam na primeira neve do inverno. As sombras da floresta confundiam-se em seu olhar e a apavoravam tanto quanto os gritos e rostos vazios de culpa daqueles soldados. Nós somos iguais. A pobre garota tropeçava pela própria sobrevivência, puxando os próprios cabelos em pânico. Suas flores caíam pelo caminho, manchando-se pelo sangue das feridas que se abriam a cada queda. Num tropeço mais feio, a menina alva rolou e rolou pela neve até bater a cabeça em uma pedra, findando por desmaiar, sendo levada ao mundo dos pesadelos quebrados à força, derrotada pelo medo. E mesmo em toda sua dor, as pequenas flores ainda estavam com ela. Mesmo que banhadas em sangue, rodopiando na escuridão de seus pesadelos, a garota despertou em um grito ao sentir um ardor latente em suas costelas e cabeça. Lobelia ofegou e arfou, confusa, pois lembrava-se claramente de ter caído na floresta. Sendo assim, como pudera despertar em uma cama rasteira dentro de uma pequena casa? Foi aí que olhou para o lado e, para sua surpresa, um jovem gentil, de bochechas queimando de vermelhidão pelo frio, limpava as suas feridas com cuidado. Você acordou? Ele disse, aliviado. Que bom, que bom. Eu achei que tínhamos te perdido, mocinha. Me perdido? Lobelia não entendera, mas logo teve mais coisas para se preocupar. Mais 6 pessoas entraram na sala, animadas por vê-la acordada, como se tivessem a conhecido desde sempre. E então, a garota foi introduzida àquela curiosa família. O vovô e a vovó tinham cabelos tão claros quanto os de Lobelia. E, nos tempos antes da separação do país, faziam passarinhos de madeira para as crianças. E agora que precisavam de bengalas, ensinavam seus netos o seu ofício. O papai era grande como um urso, o maior homem que Lobelia já viu. Ele era um lenhador de sorriso divertido e, enquanto mostrava a casa para Lobelia, colocava a menina de cavalinho em suas costas, tentando arrancar um sorriso dela. A mamãe, igualmente uma lenhadora, tinha cabelos negros, rentes aos ombros e lábios naturalmente vermelhos. Uma rainha na versão de Lobelia. Mesmo muito calada, ela deu uma roupa nova para a menina vestir e só foi dormir quando Lobelia também caiu no sono. A irmã tinha olhos de estrela e ficou extremamente feliz com a chegada de Lobelia na casa. Muito animada, pegava a novata pela mão para mostrar o ofício que aprendera com seus pais, querendo sempre parecer legal para ela, o que fazia Lobelia rir, pois sempre achara a irmã legal. O irmão era um tanto pálido, mas não tanto quanto Lobelia. Por ser mais franzino, costumava ficar em casa com os avós, fazendo remédios e comidas deliciosas com todo o seu coração. Comidas essas que Lobelia timidamente pedia para repetir. E por fim, o gato. Ele tinha um pelo tão preto quanto Lobelia era clara, criando um contraste dócil quanto eram vistos juntos. O gato amava andar entre as pernas de Lobelia, e ela, por sua vez, sempre dava bons carinhos na barriga dele para recompensar o seu afeto.
A família de Sete encontrou Lobélia na volta de um árduo dia de trabalho, sentindo tanto pesar em ver aquela pobre criança abandonada que decidiram que a levariam para casa e cuidariam da menina até que ela estivesse bem para partir. Partir pra onde? Lobélia pensava às vezes. Conforme o inverno avançava, acabou que Lobélia ficara por ali. Nem ela, nem a família se opuseram a isso. Era apenas uma decisão natural e, no final, aquela acabara se tornando uma família de 8. Seus dias voltaram a ter um pouco de brilho vivendo naquela casa, mesmo com a friagem e a constante apreensão com os soldados que às vezes marchavam na floresta. Todo dia de manhã, Lobélia acordava com um gato lhe pedindo por carinho e comida. Os dois desciam as escadas e a vovó e o irmão já haviam preparado um delicioso mingau, o qual todos na casa se reuniam para comer, para logo depois o papai, a mamãe e a irmã irem ao trabalho, e o vovô e a vovó começarem sua simples rotina de esculpir passarinhos. E Lobélia ia ajudar o irmão a cuidar das poucas plantas que sobreviviam ao frio. Era uma vidinha pacata, mas Lobélia era muito feliz com essa simplicidade. Sempre que podia, a garota entregava flores para sua família, ajudando o máximo que seu corpinho frágil aguentava. E, como resposta, recebia todo o afeto do mundo. De certa forma, essa era a primeira vez em meses que Lobélia sentia que tinha uma vida normal. No entanto, tempestades de neve sempre vêm de maneira abrupta. E uma nova tempestade se formou na vida da pobre menina. Uma que há muito tempo a procurava. Numa noite em que os ventos rugiam mais do que o normal, a família reuniu-se ao redor da lareira, após um dia árduo de trabalho. A irmã penteava os cabelos de Lobélia, quando, de maneira incomum, ouviu-se um barulho de batida na porta, o qual deixou todos na casa muito desconfiados. Que estranho! Quem poderia ser no meio da tempestade? O vovô indagou. Será que são soldados? O irmão argumentou, muito preocupado. Seja lá quem for, eu e o seu pai estamos preparados para protegê-los. A mãe o tranquilizou, pegando seu machado. Desconfiados, mamãe e papai foram atender a porta, preparados para o pior. Contudo, rapidamente voltaram para a sala, trazendo consigo uma senhora enrolada em panos, aparentemente muito doente e cansada. Após receber os devidos cuidados, a senhora explicou que estava fugindo de soldados e foi pega de surpresa pela tempestade de neve, sendo atraída para a casa ao ver a fumaça da lareira ao longe. Uma história, de fato, comovente. Porém, Lobélia sentiu o coração disparado ao ver aquela senhora. O rosto poderia estar ferido, seus cabelos cortados, sua voz mais cansada pelo resfriado, mas Lobélia reconhecia aquelas mãos. Aquelas mãos que uma vez a perseguiram. Durante todos os dias de estadia daquela senhora, Lobélia não tirava os olhos dela. Ela tentava manter a calma e normalidade, contudo, não parava de pensar que conhecia aquela mulher e sabia que, cedo ou tarde, o seu teatro de pobre senhora iria cair. Ela veio aqui me pegar, eu tenho certeza! A garota fazia questão de não ficar sozinha com a senhora no mesmo cômodo. Verificava cada gesto que ela fazia, apenas para se assegurar de que nada de ruim estava acontecendo. Seu pequeno coração estava vivendo eternamente acelerado, apenas pensando no que poderia acontecer e, principalmente, pensando em como poderia revelar quem era aquela pessoa. Sua apreensão crescia e crescia a cada dia. Parecia que Lobélia ia derreter de tanto medo. E a senhora mantinha-se tranquila e mansa, sendo muito bem cuidada. E até se perguntando em voz alta por que aquela menininha parecia tão desconfortável em sua presença, no que Lobélia puxava do âmago de seu ser para responder que era apenas tímida. Uma mentira, ou uma doce mentira.
E os irmãos sabiam que era isso. Num momento oportuno, eles levaram Lobélia para um canto reservado da casa e, muito delicadamente, perguntaram o que estava acontecendo, no que a pequena revelou suas desconfianças, as quais eles acataram sem pensar duas vezes, prometendo para sua pequenina irmãzinha que não a deixariam sozinha nesta luta interna. Por uma breve noite, Lobélia sentiu que tudo acabaria bem e que, o mais breve possível, voltariam aos dias de inverno normais. Essa foi uma doce mentira. De madrugada, Lobélia acordou de supetão, novamente escutando uma movimentação na casa. Seu coração queria acreditar que era apenas o gato passeando pela cozinha. Queria se convencer a não levantar e ir verificar. Queria muito, muito mesmo, dizer que era só sua imaginação. Mas, quando viu, ela já estava de pé na cozinha e teve a pior confirmação da sua vida. Você... Foi a única coisa que saiu da sua boca, mexendo na despensa da cozinha, jogando um líquido estranho nas maçãs que ali guardavam. Lá estava ela. A figura de senhora frágil sumiu tão rapidamente quanto uma lebre que foge do lobo. Sem perder tempo, ela avançou contra a Lobélia e tampou a sua boca, sussurrando em seu ouvido. Finalmente, eu terei a minha vingança! E apertou o frasco em suas mãos com força. Por sua culpa, eu fui considerada uma traidora. E agora, você vai ter o mesmo destino que eu tive. Lobélia debatia-se e tentava se libertar, tendo seus gritos abafados pela agora revelada senhoria. A mulher afundava suas unhas nas bochechas da garota e filetes de sangue escorriam por elas, aumentando o desespero da pequena alva. A intenção era bem clara: fazer parecer que fora Lobélia que envenenou a comida e que a garota fosse abandonada ou, caso o tiro saísse pela culatra, matar ela e a família inteira de uma vez. Eu preciso pensar. Ela não pode vencer. Ela não pode conseguir. Eu não posso deixar ela vencer. Em um ato de desespero, Lobélia chutou a barriga da senhoria com toda a força que ela tinha, assustando a mulher que, por reflexo, acabou soltando-a, dando a ela a chance de gritar por ajuda. Parecia que, por um breve momento, Lobélia conseguiria se livrar daquela cena. Todavia, a senhoria a perseguiu pela cozinha, agarrando-a pelo pescoço e, num ato de desespero, enfiou o frasco de veneno na sua garganta. Lobélia sentiu o ar escapar de seus pulmões, seja pelo líquido que descia por sua garganta ou pelo aperto em seu pescoço. Seu coração acelerava, as extremidades de seu corpo formigavam e, mesmo assim, aquela pequena não deixaria aquela mulher mudar a história a seu favor. Reunindo o que ainda lhe restava de forças, Lobélia agarrou os cabelos da senhoria e puxou, fazendo a mulher gritar e soltá-la. Mesmo enfraquecida e sentindo sintomas assustadores do veneno comprimirem os seus pulmões, Lobélia gritou e berrou ainda mais, chamando a atenção da casa inteira, que se deparou com a cena da pequena garota com o rosto respingando de sangue e lutando para respirar, enquanto a senhoria estava com um frasco de veneno em mãos e deixou um grito de "Volte aqui, sua maldita!" escapar bem nessa hora. Horrorizados em ver a pequena que acolheram como filha definhando bem na sua frente, papai e mamãe pegaram seus machados e correram atrás da malfeitora no meio da neve, que, em completo desespero e sem saber como se guiar tão bem quanto o casal, acabou por tomar uma curva errada, tropeçando nas raízes das árvores e caindo de um precipício, deixando apenas o seu velho saco de moedas para trás, o qual apenas serviu para confirmar, tanto para o papai quanto para a mamãe, que já não era mais seguro ficar ali. Voltando ao lar, a situação apenas se tornara mais mórbida, mesmo com todos os esforços do irmão. Lobélia não abria mais os olhos. Ele passou a noite inteira usando todos os remédios que conhecia, e mesmo assim,
O coração da pequena não voltava a bater. Ele e a irmã sentiam uma culpa imensa em suas costas. Eles haviam prometido para ela e acabaram por não conseguir protegê-la. Já no dia seguinte, a casa que antes era tão aconchegante, agora encontrava-se vazia. Não havia motivos para a família manter-se ali. Os soldados e sua abertura de terra e fogo iriam alcançá-lo cedo ou tarde. Em procissão, rumando ao lugar mais profundo da floresta, a família levou o corpo falecido de Lobélia, não tendo coragem de abrir uma cova para a pobre menina. Era cruel demais fazer aquilo, ainda mais quando o rosto da menina, que agora confundia-se com a neve, estava tão sereno, como se apenas estivesse sonhando. Os avós, desolados pela perda de sua neta, deixaram passarinhos ao lado de seu corpo. Os pais, arrasados e vexamados por terem permitido que tamanha víbora habitasse seu lar e lhes tirasse sua pequena luz, cobriram o corpo com suas roupas mais quentes. Os irmãos, abatidos pela culpa de não terem salvado a sua irmãzinha, deixaram um último prato de comida para ela. E o gato, que sabia que nunca mais iria dormir ao lado de sua melhor amiga, ronronou uma última vez perto dela, deixando a última flor de Lobélia para ela como um presente. Era doloroso deixá-la ali. Todavia, a neve já estava caindo com mais intensidade e eles ainda tinham um caminho grande para percorrer. Sendo assim, depois de muito se despedirem de sua querida Lobélia, a família seguiu sem ela. Minto, seus corpos seguiram em frente, pois suas mentes permaneciam com a pequena garota Alva, a qual, pela primeira vez, conseguiria se esconder da maldade que sempre a perseguiu. A história de Lobélia poderia terminar assim, no frio avassalador do inverno. O inverno que lhe tirou tudo. Mas no meio da noite, o irmão sentiu as patas do gato em seu peito. Vendo seu dono desperto, o felino apenas saiu andando em meio à neve e escuridão que cercavam seu acampamento. Preocupado com um gato, o irmão chamou pela irmã e puseram-se a correr atrás do mascote, estranhando esse comportamento eufórico tão repentino. Conforme corriam pela escuridão, eles se separavam em pegadas pequenas na neve, ficando com o coração ainda mais apertado. Eram pequenas demais para serem de soldados e grandes demais para serem do gato. Eles até pensaram em gritar por seus pais e avós, achando se tratar de um bicho da floresta que estava rondando o acampamento. Porém, ao notarem uma pequena luz no meio da mata, a dupla de irmãos soube, bem lá no fundo, que talvez aquilo fosse algo bom. E de fato, era. Ao irem em direção à luz, o irmão e a irmã tiveram uma surpresa que fez o ar escapar de seus pulmões por um breve momento e seus joelhos fraquejarem. Coberta de gelo e neve, colocando uma camada generosa de geada nos galhos das árvores e sorrindo alegremente para eles, encontrava-se Lobélia! Mas como aquilo era possível? Eles a viram falecida horas atrás. Seria apenas um sonho? Uma alucinação? Um espírito vingativo que viera para puni-los por terem falhado com sua irmãzinha? Vendo a confusão e lágrimas que escorriam do rosto de seus irmãos, a pequena fada Alva deu uma risadinha curta, abraçando-os com todo o carinho que poderia ter, sendo a alma gentil que sempre fora.
Lobélia os guiou até um mirante, onde logo abaixo dele, um campo verde e florido estendia-se por quilômetros a fio. Um lugar perfeito para recomeçar. Vocês cuidaram tão bem de mim. Por favor, me permitam fazer o mesmo por vocês. Como prova de sua palavra, Lobélia ergueu as mãos. E, junto dela, a neve levantou-se, transmutando-se numa chuva de flores brancas. Pouco a pouco, levando todo o inverno da região nessa chuva de pétalas. Ela, agora uma fada do inverno, guiou sua família para uma verdejante primavera e, mesmo que o calor das estações os separassem, ela sempre voltaria para vê-los quando a primeira flor do inverno nascesse, a flor de Lobélia.